E por último, transferir emocionalmente o falecido e prosseguir com a vida. É uma das tarefas mais difíceis. O enlutado ele nunca apagará de sua memória suas relações significativas com o falecido. No entanto, o processo de luto só será encerrado quando o sujeito se der conta que pode voltar a amar sem deixar de amar a pessoa que perdeu. Consideramos, então, que a sociedade aliena o indivíduo no enfrentamento do luto. Que o adoecer ele vem da concepção que se exige a compreensão de vários aspectos do indivíduo. Que a morte e sua contribuição da história trouxe a compreensão da integração psicológica. Fornecer ao paciente e sua família um ambiente de apoio, atendendo às suas necessidades no processo de luto, de perda. E a necessidade de trabalhar além da compreensão puramente orgânica, e sim uma compreensão do homem, saúde, doença e morte como um todo. Obrigada. Cadê o cachecol? Cadê o cachecol? Ela é eloquente. A minha também foi bem, ela também é nervosa, mas também foi E vocês falaram da questão da doença, dos aspectos psicossomáticos, né? O psicológico, o orgânico e o social. E quando eu estava ouvindo vocês, eu me lembrei de uma experiência de quando eu era estudante. Eu nunca trabalhei com psicologia hospitalar, mas no meu último ano de psicologia eu fiz um estágio no hospital de Mandaki. E lá eu conheci uma senhora que se queixava assim, de se sentir muito solitária, de que ela morava sozinha e não recebia visita de ninguém, mas que quando ela ficava doente do fígado, ela tinha a visita, ela recebia então a visita do filho que ia lá para o hospital e ficava muito preocupado com ela, né? E aí ela sempre tinha um ato falho muito interessante, porque quando ela ia falar fígado, ela falava filho, e quando ela ia falar filho, ela falava fígado. E aí nessa experiência a gente percebeu assim na prática aquilo que a gente aprende um pouco na teoria, que seria o ganho secundário da doença, né? Tá lá internada deve ser desagradável, com certeza, o mal-estar, os problemas do fígado, mas em compensação ela recebia a visita do filho que ela sentia falta, sentia saudades. Então isso era o lado bom de adoecer, era esse outro ganho, né? Então assim, eu queria, como vocês falaram desse aspecto psicossomático do adoecer, eu queria saber se vocês pesquisaram um pouco sobre isso, se vocês abordaram sobre essa questão do momento do trabalho, né? Todo esse lado, né, do outro ganho do adoecer, que faz com que inconscientemente aconteça uma manutenção, né? O indivíduo mantenha, né, a doença nele, porque ela acaba fazendo com que ganhos significativos aconteçam na sua própria vida, né? Que às vezes não são óbvios no primeiro momento, mas que depois fica muito fácil perceber, às vezes até no mínimo ato falho, né? Então, não sei se vocês leram alguma coisa
Bom, nós vimos, de acordo com o que nós pesquisamos, né, nós vimos que o paciente, ele tem um mecanismo forte de regressão, onde ele se remete a cuidados da família, de médicos, enfim. E muitas vezes, até mesmo quando eles recebem essa cura, eles têm dificuldade de se desvincular com esse cuidado, com essa atenção que antes eles não tinham, né? Então aí é uma coisa que a gente também colocou no nosso trabalho, a gente pesquisou. Agora a gente vai falar um pouquinho. Então, Renata, assim, a gente teve um breve momento no trabalho que a gente estava fazendo um levantamento sobre aspectos psíquicos do adoecimento e então, a gente se deparou com essa questão da psicossomática, que foi bem engraçado, porque eu cheguei na Márcia e falei, pelo amor de Deus, eu só encontro psicossomático, não encontro nada relacionado ao meu objetivo, porque não sei se deu para assim, perceber, mas o que a gente procurou restabelecer foi finalizando ali na questão do luto. E aí a Márcia chegou para mim e falou, olha, mas claro que tem que ter psicossomática no trabalho de vocês. E nesse momento, o que eu acabei fazendo? A gente acabou encontrando vários pontos que eram mais considerados no nosso trabalho, nessa dialética, não em referência a alguém que desenvolva alguma doença, para de repente ter a volta ali de um ente querido, mas numa situação inversa. Né? A gente procurou estabelecer a questão não do desenvolvimento da doença para isso, mas ao contrário, né? Alguém que desenvolva uma doença e que se chegue à relação tenha ali desenvolvimentos orgânicos, psíquicos, uma série de questões sociais, né? Numa situação inversa, não nessa situação da psicossomática. Então, assim, nossa pesquisa foi menos enfatizada nessa questão inversa, no caso, né, da psicossomática. A gente não procurou pesquisar dessa forma como uma pessoa desenvolver alguma doença através de algumas